Preenchimento do ego através da vida após a morte. O homem está ciente de que um dia morrerá. Outros animais, quando se aproximam da morte, sabem que estão prestes a morrer, mas ainda não é a morte aquilo que o sentido animal percebe quando vem a sua partida deste mundo. E mesmo então ele não sabe exatamente o que está vinculado à morte. Frequentemente é apontado que animais aceitam a morte graciosamente sem medo ou resistência. Esse é um conceito bonito, mas que somente se mantém verdadeiro quando a morte para o animal é inevitável. Quando um animal está doente ou ferido, lutará por sua vida com cada medida de resistência que lhe seja relativa. É essa inalterável vontade de viver que, se o homem não fosse tão altamente evoluído, poderia também lhe dar o espírito de luta que necessita para se manter vivo. É um fato bem conhecido que muitas pessoas morrem simplesmente porque abandonaram a si mesmas e não se importam mais. Isso é compreensível se a pessoa for muito doente, com nenhuma chance aparente de recuperação. Mas frequentemente não é o caso. O homem se tornou preguiçoso. Ele aprendeu a seguir o caminho fácil. Mesmo o suicídio tem se tornado menos repugnante para muitas pessoas do que qualquer número de outras doenças. A religião é totalmente responsável por isso. A morte, em muitas religiões, é tida como grande despertar espiritual. Algo para que as pessoas se preparam por toda a vida. Tal conceito é muito apelativo para quem não tem tido uma vida satisfatória, mas, para aqueles que têm experimentado todas as alegrias que a vida tem a oferecer, há um grande horror vinculado ao morrer. É assim que deveria ser. É o desejo de viver que permite à pessoa viver depois da morte inevitável de seu invólucro carnal. A história mostra que homens que têm dado suas próprias vidas na perseguição de um ideal têm sido deificados por seu martírio. Religiosos e líderes políticos têm sido muito ardilosos ao manter seus projetos. Por manterem o mártir como um exemplo brilhante para seus seguidores, eles eliminam a reação do senso comum que a autodestruição obstinada vai contra toda a lógica animal. Para o satanista, o martírio e heroísmo impessoal são para serem associados não com integridade, mas com estupidez. Isso obviamente não se aplica a situações que envolvem a segurança do seu amor, mas para dar sua própria vida para alguma coisa impessoal como uma questão política ou religiosa é o máximo do masoquismo. A vida é a grande indulgência, a morte, a grande abstinência. Para uma pessoa que está satisfeita com sua existência terrena, a vida é como uma festa, e ninguém gosta de deixar uma boa festa. Pela mesma razão, se uma pessoa está aproveitando aqui na Terra, não entregará prontamente a sua vida pela promessa de uma pós-vida da qual se não conhece nada. Os credos místicos orientais ensinam aos homens a disciplina contra qualquer desejo consciente pelo sucesso, a fim de que possam se dissolver dentro da consciência cósmica universal. Qualquer coisa para evitar a autossatisfação saudável ou orgulho honesto na realização terrena. É interessante observar que as regiões em que esse tipo de credo floresce são aquelas em que os ganhos materiais não são facilmente obtidos. Por essa razão, o credo religioso predominante precisa ser um que recomenda aos seus seguidores a rejeição de coisas materiais e o ato de evitar o uso de regras que vinculem uma certa quantidade de importância para ganhos materiais. Em tal caminho, as pessoas podem ser pacificadas na aceitação do seu destino, não importa quão pequeno ele possa ser. O satanismo usa muitas regras. Se não fosse pelos nomes, muitos poucos de nós entenderiam qualquer coisa da vida, muito menos vincular qualquer importância a ela, e importância implica em reconhecimento, que é algo que alguém espera, especialmente para o místico oriental que tenta provar a qualquer um que pode meditar por mais tempo ou ter mais privação e dor do que o seu próximo. As filosofias orientais pregam a dissolução do ego humano antes que ele possa praticar pecados. É incompreensível ao satanista conceber um ego que poderia intencionalmente escolher a negação de si mesmo. Em países em que é usada a subordinação para o empobrecimento condescendente, é compreensível que a filosofia que ensina a negação do ego poderia servir a um propósito útil, pelo menos para aqueles no poder, para quem poderia ser prejudicial se seu povo estivesse descontente. Mas para qualquer um que sempre tem oportunidade de ganho material, escolher este tipo de pensamento religioso parece, de fato, tolice. O místico oriental acredita fortemente em reencarnação. Para uma pessoa que não tem virtualmente nada nesta vida, a possibilidade de que ele possa ter sido um rei na vida passada, ou possa ser um na próxima vida é muito atrativa e apazigua muito sua necessidade por autorrespeito. Se não há nada pelo que possam ter orgulho nesta vida, podem se consolar pelo pensamento de que há sempre vidas futuras.
Nunca ocorreu ao que acredita na reencarnação que seu pai, avô, bisavô, etc., tenha obtido bons karmas pela sua aderência às mesmas crenças e éticas que seus contemporâneos. Então, por que ele agora vive em privação, ao invés de viver como um marajá? A crença na reencarnação provê um lindo mundo de fantasia em que uma pessoa pode encontrar o caminho apropriado de expressão do ego, mas, ao mesmo tempo, clama pela dissolução do seu ego. Isso é enfatizado pelas funções que as pessoas escolheram em suas vidas passadas ou futuras. Os que creem na reencarnação nem sempre escolhem um caráter honroso. Se a pessoa é de uma natureza altamente responsável e conservadora, frequentemente escolherá ser um trapaceiro ou gangster, pois através disso preencherá seu alter ego. Ou uma mulher que tem muito status social pode escolher uma prostituta ou uma famosa cortesã para a caracterização de si mesma numa vida passada. Se pessoas fossem capazes de se divorciar do estigma vinculado ao preenchimento do ego pessoal, não deveriam necessitar de jogar jogos de autoilusão, tal como a crença na reencarnação, como significados de satisfazer sua necessidade natural de preenchimento do ego. O satanista acredita em completa gratificação do ego. O satanismo, de fato, é a única religião que defende a intensificação e o encorajamento do ego. Somente se o próprio ego da pessoa for suficientemente preenchido, pode-se dar ao luxo de ser amável e complementar aos outros, sem roubar a si mesmo de seu autorrespeito. Geralmente pensamos da ostentação de uma pessoa com um ego enorme. Na realidade, sua ostentação resulta da necessidade de satisfazer seu ego empobrecido. Os religiosos têm mantido seus seguidores na linha pela supressão de seus egos. Por fazer seus seguidores se sentirem inferiores, a inspiração de reverência a um Deus é assegurada. O satanismo encoraja seus membros a desenvolverem um ego bem forte, pois isso lhes dá o autorrespeito necessário para uma existência vital na vida. Se uma pessoa viveu a vida ao máximo e encontrou o fim da sua existência terrena, será seu ego que recusará a morte, mesmo depois da carne que o guardou chegar ao prazo de validade. Jovens crianças são admiradas por seu entusiasmo ante a vida. Isso é exemplificado pelas pequenas crianças que se recusam a ir para a cama quando algo excitante está ocorrendo e, uma vez colocadas na cama, sairão de fininho pelas escadas para dar uma espiada pela cortina e vigiar. É essa vitalidade de criança que permitirá ao satanista espiar pela cortina da escuridão e da morte e permanecer amarrado à terra. O autossacrifício não é encorajado pela religião satânica. Consequentemente, a menos que a morte venha como uma indulgência por causa de circunstâncias extremas que fazem o término da vida ser um alívio bem-vindo para uma existência terrena insuportável. O suicídio é censurável pela religião satânica. Os mártires religiosos têm tirado suas próprias vidas, não porque elas fossem intoleráveis a eles, mas sim para usarem seu supremo sacrifício como uma ferramenta de promoção de sua crença religiosa. Devemos assumir então que o suicídio, se feito em favor da Igreja, é perdoado e até mesmo encorajado, ainda que as Escrituras o tenham como pecado, porque os mártires religiosos do passado têm sempre sido deificados. É antes curioso que o único momento em que o suicídio é considerado pecado pelas outras religiões é quando ele vem como uma indulgência.